tarde. Então, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. Nós estamos aqui na aula de número 17, no dia 12 de julho de 2021, dando continuidade ao seminário sobre o livro Aprendizagem e Geometria na Educação Básica, a Fotografia e a Escrita na Sala de Aula, das autoras Cleane Santos e Adair Nakarato. Hoje nós vamos trabalhar com os capítulos 3 e 4. Né? Então, eu já passo diretamente a palavra aí para o grupo responsável e agradeço aí por conduzir nossas atividades hoje. Obrigada, gente. Então, gente, boa tarde. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim, Luiz. Tá bom. Um minutinho. Pronto. Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai apresentar, então, o seminário 3, que é sobre as percepções dos alunos sobre a escola e o processo de elaboração conceitual. E ele vai corresponder aos capítulos 3 e 4 do livro. Então, eu sou a Luísa e meus colegas que vão apresentar comigo hoje são o Rafael, o Marco Túlio, a Gabriela Chalten, o Leonardo e a Nikele. Vamos só contextualizar rapidinho para relembrar o que acontece no capítulo 3 e 4. Então, assim, no 3, as autoras elas vão contar como é que foi a primeira tarefa que os alunos fizeram, que foi aquela que eles saíram pela escola com a câmera e eles tinham que fotografar o que mais chamava atenção para eles. Aí depois a professora apresentou uma análise, né, dessas fotografias. E aí, já no quarto slide, as autoras contaram sobre as atividades que foram realizadas em seguida. E aí, basicamente, os alunos eles tinham que analisar e manipular os sólidos geométricos, fazer alguns registros, tirar mais fotos, e aí depois as autoras comentam algumas das respostas recebidas por esses alunos. Bom, aí desses 2 capítulos, a gente escolheu trabalhar alguns temas, que foram o processo de aprendizagem da geometria, o desenvolvimento da linguagem geométrica, os elementos geométricos na sombra de suas aplicações, o olhar para o professor e as experiências dos alunos nessas atividades. Bom, o primeiro tema que queremos discutir com vocês é a respeito de como se dá o processo de aprendizagem da geometria. Na nossa primeira pergunta do fórum, a gente perguntou exatamente sobre isso. Nós pedimos para que vocês explicassem como que se dá, né, essa diferença do processo de aprendizado da geometria para o processo em outras áreas do conhecimento. E a gente gostou bastante das respostas, né? Tiveram algumas bem interessantes, estavam bem variadas. Acabou não dando tempo de comentar, mas a gente leu todas e eu acho que deu para fazer uma reflexão bem legal. A gente criou essa pergunta porque a gente ficou bem intrigada com essa definição do processo de aprendizado. E no livro, a Nakarato e a Santos deixaram de uma forma meio implícita, né, essa diferença. Elas não entraram muito nisso. E aí, querendo saber mais, a gente buscou no arquivo original da Nakarato e a gente trouxe aqui um trecho para vocês que precede a citação que está no livro. E eu acho que ele é bem legal. Aí eu vou ler para vocês aqui. No caso do conhecimento geométrico, seus conceitos, como já discutimos anteriormente, não existem como tal no mundo real, mas as suas representações, quer através de objetos materiais, quer através de desenho, são possíveis pela definição, portanto, mediadas, desde o início, pela linguagem. Então, assim, essencialmente, essa diferença ela ocorre no fato da geometria que nós estudamos ela não existir no mundo real. Os objetos geométricos, eles não existem materialmente, eles só existem num sentido conceitual. Ou seja, nós aprendemos um conceito que ele não está presente no nosso cotidiano, e isso se contrapõe ao processo de aprendizado de outras áreas do conhecimento, em que os conceitos cotidianos, eles são usados como a base para trabalhar esses conceitos científicos. Pode passar. Bom, na matemática, o exemplo mais simples que nós temos, né, desse processo habitual é o processo de aprendizado da contagem. O próprio surgimento da matemática, né, e seu posterior desenvolvimento em diversas civilizações, ele ocorreu a partir da necessidade de contar diversas coisas. Os números, né, eles podem até ser uma construção nossa, por assim dizer.
Na verdade, isso aí já é outro debate, né? Se a matemática é inventada, se ela foi descoberta, mas não vou entrar nesse quesito. Enfim, né? Os números, eles não existem, mas eles são diretamente aplicáveis no nosso dia a dia, né? As equações que nós montamos para resolver problemas, tipo, como descobrir o valor de um produto no supermercado, elas são todas diretamente aplicáveis no nosso mundo real. Diferente da geometria, né? Que as propriedades que a gente estuda, elas não são respeitadas no mundo real. E esse é um ponto, inclusive, que me gerou bastante conflito, sabe? Igual a Júlia comentou, né, no último seminário, a professora, ela construiu desde o começo esse conceito abstrato com os alunos. E assim, eu não aprendi dessa maneira, sabe? Eu não tive isso. Inclusive, a questão dos ângulos internos de um triângulo real não somarem em 180, eu descobri na última aula. E assim, eu tive uma crise existencial quase, sabe? Porque para mim, a matemática era algo exato, sempre foi. E a geometria, né, de certa forma, era uma materialização da matemática. Era diferente, né, de outras disciplinas, tipo a física, por exemplo, que a gente ficava fazendo contas sempre considerando um mundo ideal. Então, a gente obtinha um valor que não representava o valor na realidade, né? Então, na matemática, e aí isso inclui a geometria, eu tinha essa exatidão. Eu tinha leis que eram rigidamente cumpridas e que determinavam o funcionamento das coisas. Mas aí eu entendi que não é bem assim, né? E aí isso me fez pensar, né? Fez a gente refletir se desenvolver, né, essa abstração com os alunos desde o começo, talvez isso seja algo positivo, né? Talvez isso ajude no desenvolvimento do conhecimento geométrico. Mas, ao mesmo tempo, talvez também isso pode assustar. Talvez não assustar, né? Talvez deixe eles com o pé ali um pouco atrás com a geometria, né? Até pelo fato dessa abstração ser algo assim mais complicado, né? Não é uma coisa assim tão fácil assim de fazer. É isso, pode passar. Pessoal, agora então, falando um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem geométrica, as autoras elas apontam como que esse desenvolvimento vai ocorrendo a cada relato feito pelos alunos. Então, assim, por exemplo, no primeiro relato, os alunos já nomearam sólidos, só que usando nomes de figuras planas. Então, é porque eles consideraram apenas a vista frontal e eles desconsideraram o fato dos objetos serem tridimensionais. Mas aí já no segundo, eles começaram a usar termos geométricos como base, né? Mostrando que eles já conseguiam identificar algumas propriedades e elementos desses sólidos. E aí no terceiro, eles já conseguiram fazer também algumas comparações e agrupar também os objetos por semelhanças. No próximo, eles utilizaram nomenclaturas já das figuras tridimensionais e por aí foi se seguindo. Então, assim, o resumo disso é que a linguagem ela foi se desenvolvendo, né, e vai se desenvolvendo e ficando mais complexa. E aí, pensando nesse processo, a gente queria propor agora um momento de discussão para a seguinte pergunta. Vocês acham que os professores eles respeitam o desenvolvimento gradual da linguagem geométrica dos alunos e o tempo de aprendizagem de cada um? Assim, ou sei lá, vocês acham que eles exigem que os alunos tenham grande capacidade de abstração, mesmo sabendo que o conhecimento geométrico não se dá a partir dessas vivências cotidianas? E outra pergunta também seria como que você sugere lidar com esse processo de aprendizagem, sabendo que às vezes é difícil atender as demandas de todos e fazer as devolutivas individuais para cada um. Então, agora eu deixo aberto para a gente discutir. Sempre dá esse silêncio, assim, da timidez, tá? Mas daqui a pouco alguém aparece. Pronto, Guilherme, vamos lá. Talvez seja bom parar de compartilhar um pouquinho, né, Luísa? Por favor, que aí as pessoas... Deixa eu só ligar a luz aqui. Ué, minha câmera tá azul, né? Eu tô vendo aqui. Vixe.
Eu não sei o que está acontecendo, não, mas eu vou falar assim mesmo, desculpa, do jeito. Bom, eu gostei dessa pergunta porque é algo que eu tenho vivido, assim, e que já era uma indagação da minha vida antes, que é saber como respeitar o tempo dos alunos dentro, daquilo que a escola propõe, né? Porque a gente não pode ficar, por exemplo, pelo menos dentro de uma escola particular, se você não anda com conteúdo assim de uma maneira que a escola propõe, eles começam a te pressionar, né? Assim, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. E aí o que eu penso quanto a isso, e que eu tento fazer é no meio das atividades, sabe? Assim, nessas aulas de exercícios, então eu vou correndo atrás daqueles alunos que têm mais dificuldade, ou fazer grupos é algo interessante, colocar aquele aluno que tem um conhecimento mais profundo daquele tema para ajudar o outro, nesse viés, assim, sabe? E aquele aluno que tem paciência também, né? Porque tem aquele aluno que entende mais, mas não gosta de explicar. Então, sempre coloco aqueles que têm facilidade de explicar também e que gostam. É assim que eu tento. Obrigada, Guilherme. A gente vai até abordar mais um pouquinho isso sobre essa cobrança no professor mais para frente, no trabalho, e aí você pode falar também mais um pouquinho sobre isso. Acho que agora é o Pedro ou o Peterson? Desculpa. Eu acho que sou eu mesmo. Então, pode ir lá, Pedro. Então, É o Pedro. eu não vou conseguir. Ele é meio assim na dele, sabe? Então, quando ele quer, ele abre. Mas, enfim, eu acho que uma coisa que eu percebi muito, assim, pensando na pergunta de vocês, eu espero conseguir respondê-la, é, mas pensando nessa pergunta e nas atividades que as autoras desenvolvem e nos relatos dela, e pensando também, assim, no, assim, imaginando na minha atuação, assim, eu acho que exige um esforço muito grande, porque existem milhares de coisinhas, de impedimentos, assim, que talvez façam, não impedimentos, mas assim, vários obstáculos, assim, que talvez nos induzam a fazer uma prática em sala de aula que talvez não foque mais, faça com que o nosso compromisso seja mais em cumprir um currículo do que com a aprendizagem dos alunos, sabe? Então, assim, eu espero não falar bobagem, mas eu acho que exige uma certa, assim, insubordinação criativa, como a Jussara já mencionou em aulas anteriores, de talvez a gente pensar em meios de, sabe, subverter essa lógica, assim. Mas assim, eu não tô, assim, não lembro exatamente a pergunta mais, mas assim, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, dessa coisa da gente preocupar muito com o currículo, e não porque a gente quer preocupar muito com o currículo, mas talvez por uma cultura de se ensinar matemática e também por uma coisa de escola também, de uma cobrança, por exemplo, das provas externas, enfim. Mas é uma coisa assim, de tipo, a gente meio que tem que dar uma. Talvez fazer uma de doido e falar assim, vou cruzar uma linha ali, sabe? Mas enfim, gente, é isso. É uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, e não vou me delongar mais pra, né, não parecer um surto. Obrigada, Pedro. Não parece um surto mesmo, não, mas realmente é confuso mesmo. Às vezes a gente tem que fazer algumas, é, sei lá, algumas escolhas mesmo, né, para conseguir atender todos melhor. Realmente é um pouco complicado. A gente tem que conversar mesmo direitinho sobre isso para ir refletindo. O Peterson estava com a mão levantada, mas acho que não mais, né, Peterson? Ô Luiz, é porque eu acho que você falou com o Gui que vocês iam fazer uma pergunta em cima da cobrança, em cima do Sim. professor, né? Algo assim. Aí eu acho que Sim. vou querer falar nesse momento. Tá bom? ótimo. Tá bem, então. Jussara, pode falar, então, por favor. Bom, sobre esse dilema aí, eu entendo que o professor, ele vive, eu pensei aqui, entre pelo menos três exigências
que gera nele uma tensão, no sentido de a que mestre eu vou atender, né? Falando especificamente do professor de matemática. O meu compromisso é com o aluno, é com a direção da escola ou é com a matemática? Muitas vezes a gente, não necessariamente com os três ao mesmo tempo, mas eu acho que o professor de matemática está sempre nesse dilema entre esses três mestres, né? Eu vou falar que o aluno está errado porque ele está desconsiderando ou errando em alguma teoria matemática. Eu vou deixar de respeitar a velocidade, o ritmo do aluno, porque o diretor da escola, a direção da escola me pede para cumprir um programa. Sabe, eu vejo claramente o professor como ele está no meio desse dilema entre atender a esses três mestres. E sim, todos os três são legítimos, né? Eu entendo essa tensão do professor, porque ele é formado em matemática, ele conhece aquele conteúdo, aquela ciência em si, né? E o objetivo dele é que os alunos saibam aquela ciência. Ele precisa do emprego dele, do trabalho, e direção da escola entendam-se como Estado também, prefeituras ou escolas particulares, tá? Ele precisa daquele trabalho, e aí a exigência da coordenação da escola o faz, às vezes, privilegiar esse mestre, e tem assim, as teorias educacionais, as nossas conversas aqui, e é aqui que nessa linha que eu puxo vocês, a gente respeitar o aluno, né? Eu entendo que o principal cliente nosso, né, que o nosso principal propósito deve ser educar matematicamente os alunos, né? E, ao mesmo tempo, tem todas essas tensões aí acontecendo na vida do professor, né, que tem que, como um malabarista, dar conta disso tudo, né? Às vezes, a tensão entre a quem eu vou obedecer matemática ou o ritmo do aluno é mais fácil de responder, porque na hora que a gente lê essas teorias educacionais, a gente vê que os processos acontecem em ritmos diferentes, né? A gente tem ideias aqui, por exemplo, propostas, né, do Vygotsky para como realizar isso, e as autoras do livro concretizam essa teoria do Vygotsky numa proposta para o ensino de geometria. Então, existem alternativas aqui, basta a gente acalmar o coração um pouquinho, né? A matemática não é a coisa mais importante, o importante é o processo de chegar até ela. Tal. E o Pedro Lima, né, falou dessa ideia das insubordinações criativas, que é importante lembrar, a insubordinação de alguma forma, não levar tão a sério o cumprimento das regras, mas tem o criativo junto, né, que é de uma forma criativa, e junto com essa ideia da insubordinação criativa, ela também é chamada de subversão responsável, em que você, de alguma forma, vai burlar as regras, mas de uma forma responsável. E a responsabilidade vem de onde? Da ética. A ética, o compromisso com os alunos, com os colegas de trabalho, com a coordenação, enfim. Né? Então, é como, por exemplo, você ter que descumprir uma regra burocrática para atender a necessidade de um aluno. E essas ideias, essas teorias vêm também da prática de enfermagem, em que muitas vezes o enfermeiro precisa burlar deixar de cumprir alguma regra burocrática, simplesmente burocrática, para salvar a vida de um paciente. Né? Então, essa ideia foi trazida para a educação matemática, e aí a gente, tanto teoricamente quanto na prática, fica pensando em como fazer isso, né? Como concretizar essas coisas na sala de aula, né? Porque muitas vezes a gente cumprir o compromisso burocrático ou melhor, a gente ter o compromisso burocrático de cumprir um currículo, a gente está sendo antiético com o aluno ao negligenciar uma aprendizagem efetiva e afetiva também, né? Da geometria, da matemática. Né? Então,
Então, essas teorias dão para a gente algum conforto teórico, né? Para a gente, eu não vou cumprir todo o cronograma, eu vou cumprir cronograma fazendo o que eu acho importante. É uma forma da gente ser ético e ter compromisso com os nossos alunos. Tá? Mas quem tiver interesse sobre esse assunto, depois eu posso passar umas referências. É isso. Gente, pode falar? Porque a Jussara, acho que ela falou, como se diz, né? Ela levantou a bola, assim, exatamente para o que eu estava pensando em falar no momento oportuno. Na verdade, eu ia contar até um relato que vem acontecendo comigo desde a semana passada até hoje também aconteceu. Isso, assim, vem me trazendo aí um transtorno. Eu fico pensando assim, nossa, qual que é o meu papel, né? E é exatamente isso que a Jussara vem falando. Na quinta-feira, eu dei aula para as 3 turmas que eu tenho e eu bati um papo com os meninos exatamente em cima disso, de qual que é o real motivo da gente estar aprendendo um certo conteúdo matemático. É para resolver prova? É para ir ali e acertar a questão e pronto? Inclusive, teve até um aluno, né, que eu primeiro abri o debate, né, gente, por que a gente aprende isso? Aí teve um aluno que foi e falou, porque vai cair na prova. Aí eu fui e falei assim, tá, vai cair na prova, e abri o debate para outros lugares, né? Então eu mostrei para os meninos, de alguma maneira, que é importante a gente começar a ter uma visão diferente para os conteúdos de matemática e tudo mais. E a partir daí, eu dei uma outra aula sobre frações equivalentes, que foi uma aula assim deliciosa, onde os alunos realmente interagiram comigo. E eu acho que a maior dificuldade nessa pandemia está sendo a interação entre os alunos com eles mesmos, né? E comigo, quando eu estou conversando sobre algum conteúdo. Eles interagiram, conversaram, debateram entre si, né, a ideia de frações equivalentes. Eu poderia muito bem ter passado para eles assim, não, você quer encontrar uma fração equivalente ali? Multiplica o numerador e denominador pelo mesmo número e já era. Porque eu já vi alguns professores até falando isso em cursinhos, por exemplo, né? Mostrando o método e não mostrando o motivo por trás. E na hora que eu mostrei esse motivo por trás, os meninos realmente ficaram assim, nossa, que legal. Teve um até que falou, nossa, essa foi a melhor aula de matemática que eu já tive até hoje. Eu fiquei, assim, muito satisfeito. E eu saí da aula, assim, tem aula que a gente sai com sensação de dever cumprido. Tinha muito tempo que eu não saía nessa pandemia, tinha muito tempo que eu não saía da aula com a sensação de dever cumprido. Achei sensacional, assim, o debate, como que a aula foi acontecendo. Chega no final da aula, minha coordenadora vai e fala assim comigo, ô Peterson, teve uma mãe do 6º ano que me mandou uma mensagem sobre sua aula. Então eu queria te passar depois e tudo mais tarde eu te passo. Eu já acho assim, eu já fiquei morrendo de raiva dela ter falado que ia falar um assunto e, enfim, deixou para depois. Eu odeio isso, né? Já deixou aquele clima de ansiedade no ar. Ixi, o que aconteceu? Aí depois ela veio falar que eu estava passando poucos exercícios, que eu não estava passando conteúdo. Eu tive 2 aulas, né? 2 aulas de 50 minutos. Eu perdi 30 minutos de aula conversando um assunto que não era do conteúdo de matemática, sendo que isso aí foi a base para uma das melhores aulas do 6º ano que eu dei, né? Porque eu tenho o 6º ano aí há poucos meses. E, enfim, eu fui e trouxe toda uma discussão para minha coordenadora, mandei um áudio de 15 minutos para ela, explicando um tanto de coisa, até que a gente debate aqui. Inclusive, mandei foto do capítulo 2 para ela. Falei assim, não, pede a mãe para fazer uma leitura. Olha só para você ver que abordagem interessante que as autoras aqui trazem e tudo mais. E a minha coordenadora foi e meio que falou assim, não, tá bom, a gente tem que trabalhar nessa ideia mesmo, né, de trazer algo diferente, que não seja esse... Eu até tinha usado a ideia do pragmatismo do exercício e tudo mais.
Aí ela foi e falou, a gente tem que fazer algo para sair disso mesmo. Aí beleza, pensei que estava resolvido. Hoje eu dei a aula no mesmo 6º ano, corrigindo alguns exercícios que eu tinha passado de para casa, né? E acabou que uma outra mãe mandou um outro áudio para minha coordenadora falando que eu tinha passado poucos exercícios, sendo que a minha aula de hoje foi correção de exercícios da última aula que eu tinha passado para os meninos desenvolverem sobre frações equivalentes. Aí eu fui, mostrei para minha coordenadora e tudo mais, e eu acho que cai exatamente nisso que a Jussara está falando, que mestre que eu tenho que servir, né? Acho que essa situação da pandemia também, ela está muito complicada, porque os pais meio que eles estão entrando num local assim que eu acho que é meio que sagrado, que é esse local de professor e aluno. Então eles muitas vezes não têm, né, um conhecimento, né, sobre educação, e eles aprenderam de uma maneira que era como? Que até na nossa época mesmo, não precisa de falar dos pais, não, mas na nossa época mesmo, nós aprendemos o pragmatismo do exercício. A tabuada a gente tinha que Paradigma. Isso, Paradigma do exercício. isso, desculpa, professor, o paradigma do exercício. E era tabuada, 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 tabuada. Se você não soubesse, né? Se você errasse algum fator ali, você não ia para o recreio. E eu acho que os pais meio que estão viciados nessa ideia da educação bancária que o Paulo Freire traz. E eu acho que é mais um fator que a gente tem que lutar. Então, eu fiquei refletindo muito isso, sabe? Hoje mesmo, a tarde toda, eu fiquei refletindo muito isso. Eu acredito 100% em tudo que a gente vem estudando aqui na disciplina. Eu acho que essa disciplina está engrandecendo muito o meu ser professor. Só que eu acho que a partir do momento que a gente está pensando em trazer esse diferente para a sala de aula, a gente tem que ter muita coragem também, sinceramente, porque como se diz, né, usando uma palavra assim, a gente apanha de todo lado. É o que eu acho que a Jussara falou, né, que a gente está ali no meio daquele turbilhão. A gente não sabe o que faz. Grupo, eu posso só fazer uma observação em cima do que o Peterson está falando, mas porque é fora do assunto do seminário, desculpa. Eu acho, Peterson, que exemplos fora do nosso contexto ajudam a gente a entender ou até se empoderar, tá? Para agir como professor. Imagina se um dentista um dentista pediátrico, né, que cuida de crianças, né, a mãe leva uma criança ao dentista e aí ela chega ao dentista e fala assim com ele: ô dentista, eu acho que você deve fazer tal tratamento com meu filho, porque o dente dele está assim, assim, assado. Né? Isso acontece com outros profissionais? Né? Por que os pais têm direito de dizer para o professor se sentem no direito de dizer para o professor o que ele deve fazer? Né? Ele tem a experiência como aluno que ele já foi na vida, mas quem tem a formação para professor somos nós. Tá? Mas eu acho que a gente não deve se delongar nesse assunto, porque senão a gente atrapalha o grupo. Desculpa, gente. Tudo bem, Jussara. Obrigada a você, obrigada ao Peterson. Como a Aniquele e o Léo vão abordar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, aí a gente pode discutir e até comentar um pouco mais as respostas de vocês mais para frente. Mas só para o tempo não ficar corrido, a gente já vai seguir e daqui a pouco a gente retoma essa discussão. Deixa eu compartilhar, né? Foi mal. A minha tela aqui. E aí o Marco, o Túlio e o Rafael vão apresentar para a gente agora. Pode falar? Pode, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Agora, eu e meu grupo especificamente irei falar sobre a parte da geometria que envolve sombras, né?
E sempre, assim, desde criança, desde quando a gente estava brincando lá, seja na casa, apartamento, alguma coisa, a gente, a gente fez algum tipo de experiência que envolva qualquer tipo de sólido geométrico com sombra. Isso é inevitável. Então, por exemplo, você está lá na sua casa, aí você tá lá meio que, se tiver mais ou menos ali à noite, mais ou menos, e tiver algum tipo de luz apagada e uma outra fonte de luz iluminando a casa, por exemplo, uma televisão. A luz da televisão vai fazer uma sombra no sofá, por exemplo, e a sombra desse sofá vai ser projetada na parede de sua sala. Então, por exemplo, no seu quarto, onde você estuda, se você apagar todas as luzes do seu quarto e deixar pelo menos a luz de algum objeto acesa, vai projetar a sombra do celular, de qualquer coisa, na parede. Então, essa parte da geometria que envolve a parte de sombras e tal, é uma parte muito importante que explora assim conceitos que levam os alunos à reflexão, né? Porque envolve ali questão de tridimensionalidade, formas simétricas do objeto, né? Às vezes o objeto ele pode ser simétrico ou não. Inclusive até a autora coloca aqui na página 50, né? No capítulo 3, ela menciona assim, sobre as fotos tiradas das sombras de certos objetos. Ela coloca assim, elas trazem elementos geométricos que poderiam ser desencadeadores do trabalho em sala de aula. 2 pontos, perspectiva, projeção, distância, dimensionalidade, dentre outros. Ou seja, o que seria essa perspectiva? Para quem já fez desenho técnico no ensino médio, alguém já fez? Disciplina de desenho técnico? Levanta a mão. Ninguém? Lucas? Eu já fiz. Você já fez? Quando você fez, o que você chegou a aprender sobre esses 3 conceitos que ela colocou? A perspectiva, projeção, distância. Você lembra que a gente estudou 3 perspectivas, né? A cônica, a isométrica e tem outra que eu esqueci o nome. Me ajuda aí, Lucas, a lembrar. São 3. Não, então, só um comentário. Eu fiz isso, né? Só que não foi no ensino superior, não. Eu fiz no ensino técnico. No técnico, né? Sim, no técnico a gente vê também. Então, aí quando eu fiz, aí a gente trabalhava mais com por exemplo, eu era da mecânica industrial, então, por exemplo, representação de peças, né? Então, por exemplo, se a gente tinha uma peça, a gente fazia representação dessa peça tridimensional a partir de 3 pontos de vista, por exemplo. Então, a superior, a lateral esquerda e a frontal eram as mais comuns. Sim, Sabe? são as 3 principais, exatamente. Isso. Então, normalmente, a gente conseguia representar todas as peças por essas 3 visões. Só que aí entrava um pouco a questão de, por exemplo, os tipos de linha que a gente tinha, né? Porque tinha alguns cortes internos, alguns que eram representados por algumas linhas diferentes, sabe? Então, quando a gente fala de sombra, eu acho que é um pouco mais difícil, porque aí já não tem umas linhas, mas também alguns sólidos não tem cortes internos, sabe? Então eu pensei, foi Existem sólidos um que cadinho difícil. Sim. eu pensei, foi um cadinho nesse sentido, sabe? Que, né, trazendo a pergunta que vocês mesmos fizeram, foi esse sentido de fato, considerando só o que tem fora, eu acho que 3 também, 3 pontos de vista também daria, sabe? Sim, sim, com certeza, porque quando a gente aprende perspectiva, o que seria a perspectiva? Seria como o objeto ele tá disposto no espaço, no espaço. Então, por exemplo, a gente pode ter um objeto, por exemplo, você vê ele de um certo ângulo, né? Você vai ver ele de uma certa forma. Agora, por exemplo, se você girar a cabeça em torno desse objeto, você vai começar a ver certas deformações no objeto. Se você abaixar um pouco a cabeça, você vê ele de uma certa forma. É claro que o objeto continua sendo o mesmo, né? Obviamente, as dimensões dele não vão mudar, mas a sua perspectiva, quando você gira a cabeça e vê o objeto de um ângulo diferente, começa a mudar. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz a disciplina de desenho técnico, seja no superior ou no técnico, a gente trabalha mais com a perspectiva isométrica. O que seria a perspectiva isométrica? É aquela perspectiva na qual todas as faces ali do objeto elas estão razoavelmente uniformes, vamos dizer assim. Você não vê distorção de uma parte para outra. Vamos pegar um exemplo bem básico. Pega aquele dadinho. Alguém já jogou jogo de tabuleiro? Provavelmente todo mundo deve ter jogado na infância, né? Aqueles joguinhos de tabuleiro. Você tem um dado lá, o dado 6 faces, né? Se você vê o dadinho de um certo ângulo, você vai ver uma face mais curtinha que as outras, né? Aí, no momento que você gira a cabeça, você vê uma face
não tão deformada contra a outra. Aí se você vê um pouco mais de cima, entendeu? Então, é isso que trata a perspectiva. Pode falar, Jussara? Só para a gente diferenciar aqui, eu acho que eu já estudei em algum momento essa coisa das vistas, né? Vista de cima, vista lateral, etc. Que isso é diferente de perspectiva, né? Que a perspectiva você tem, né, igual um cubo, por exemplo, você colocar um desenho no plano, eu não sei explicar com palavras, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a perspectiva é diferente dessas vistas laterais, né? Lá do desenho industrial. E a sombra é diferente dessas duas, porque parece que mistura um pouco elas, porque vai depender, por exemplo, da distância da fonte de luz para o objeto, né? Então, as três coisas, as três abordagens, né? A perspectiva, as vistas e a sombra, elas são diferentes, mas elas permitem o trabalho com a visualização geométrica, né? Que é um dos elementos importantes do trabalho com a geometria, né? Então, é importante que o professor tenha clareza dessas diferenças, mas é rico usar as três. Por exemplo, numa conjugação, né, entre essas três abordagens, vai elaborando conceitualmente aí essas ideias da geometria, né? Sim. Mas então é importante que o professor tenha clareza sobre o que as possibilidades e o que cada uma quer dizer, né? Exatamente. E só lembrando aqui, né, um detalhe, Marcos, dá licença, é da gente... a gente está vendo aqui que geometria é bem mais do que calcular áreas e achar o lado do triângulo e não sei o quê, né? Então, tem alguma coisa aí que não é algebrizável, né? Por exemplo, essas vistas, perspectivas, etc. Obrigada. Não é até bom você ter falado isso, porque eu teria que falar, mas você já falou para mim. A questão das sombras, pelo que a Jussara falou, é justamente isso. Se você pegar uma fonte luminosa e afastar do objeto, é claro que a projeção, né, da sombra ali na parede, alguma coisa, a tendência é ela diminui de tamanho, né? Vai ficar uma sombra pequenininha. Então, você não vai ver o objeto da dimensão real dele. Mas se você pegar uma fonte luminosa e aproximar do objeto, você vai ver a sombra dele projetada lá na parede, ela vai aumentando de tamanho, né? Até a fonte encostar no objeto. Então, assim, é claro que vai depender ali da distância, né? Por isso que a autora colocou, né? Perspectiva, projeção, distância. Então, eu creio que essa distância esteja relacionada à distância entre o objeto, né, e a fonte luminosa. Aí, obviamente, isso acarreta a dimensionalidade, né? Você vai ver as sombras ali projetadas, elas não estão no tamanho real do seu objeto, né? Podem estar no tamanho real se a distância, obviamente, entre a fonte e o objeto for uma distância determinada. Inclusive, a gente pode determinar isso pelas fórmulas da física, né? Quando a gente estuda ótica geométrica, a gente vê aquelas equações de Gauss para a lente de espelho, né? Envolve distância focal, aquelas coisas. Inclusive, essas formas saem por semelhança de triângulo, né? A geometria, quando o Newton estava trabalhando a ótica, ele utilizou o conceito da geometria euclidiana, né, de semelhança de triângulos, para provar aquelas formas que a gente vê na física, no ensino médio, para fazer o Enem, até mesmo na física do ensino superior. Então, assim, é claro que a gente vai aproveitando esses conceitos, né, ao longo do tempo. Então, obviamente, como a Jussara mencionou, essa distância entre a fonte e o objeto, ela é variável, obviamente vai acarretar a dimensionalidade das sombras que você vai ver, e isso, existe uma fórmula para isso, né? Mas, obviamente, não vou entrar aqui em detalhes, porque é a fórmula da física, né? Que todos já viram, né? Aquela equação de Gauss que envolve distância do objeto, aumento linear, enfim. Mas, sim, tudo isso pode ser deduzido por semelhança de triângulo. Pode passar, Luiz. Aí, sobre as projeções ortogonais, eu até coloquei uma questão. É possível obter um sólido real a partir de apenas 3 projeções? Como o Lucas Cruz tinha mencionado, né? Ele aprendeu essas 3 projeções, né? Que até vou falar mais para frente, que é a vista superior, frontal e lateral esquerda. Então, não pode passar, Luiz. Então, como havia mencionado, são projeções feitas perpendicularmente a uma vista de um sólido. Então, o que a gente tem que imaginar? A gente pode imaginar um sólido qualquer no espaço, imaginar ele dentro de um cubo, confinado dentro de um cubo, mas é um cubo imaginário, né?
Você tem um sólido geométrico de 6 faces uniformes, então imagine você tem um objeto qualquer dentro de um cubo. Aí você vai tentar planificar esse objeto, né? Então, você vai ter 6 vistas, no caso. Só que com apenas 3 vistas que a gente vê, a gente consegue determinar, né, a forma do objeto, ou pelo menos tenta determinar, porque você pode ter um objeto totalmente aleatório, sei lá, por exemplo, eu posso pegar uma pedra, se eu pegar uma pedra na rua e fizer isso com uma lanterna, uma experiência em casa, eu posso ter 3 vistas, né? Eu posso ter a frontal, a lateral esquerda e superior, mas eu posso pegar outras 3. Aí, uma pedra geralmente é um sólido que não tem uma forma geométrica definida, né? Uma pedra não é um cilindro, não é uma esfera, entendeu? Não é um cone, mas assim, é um objeto aleatório. Eu posso, por exemplo, se eu tiver uma lanterna em casa, estiver projetando aqui na lateral esquerda, eu vou ver uma figura plana, né, 2D, dessa pedra. Aí, se eu mudar a vista frontal, eu vou ver uma outra. Aí, assim, esse trabalho geralmente a gente pode fazer até com cartolina, né? Se você pegar uma cartolina, um papel e tentar desenhar as projeções, sei lá, de uma pirâmide, por exemplo, né? Como se estivesse planificando a pirâmide. Você desenha, aí você corta com a tesoura. Aí você tenta unir essas 3 vistas. Será que vai dar a pirâmide que você quer? Dá para fazer também. Mas é claro que quanto mais difícil é a forma do objeto, né? Quanto mais, vamos dizer assim, aleatório, entre aspas, né? Você não consegue definir se é um cubo, se é um cone, ou uma mistura desses. E quanto mais difícil é a forma do objeto, de visualização, é mais difícil tanto de desenhar, quanto de você tentar construir mentalmente esse objeto a partir das sombras, né? Pode passar, Luiz. Aí, como até o Lucas tinha dito, né, as principais vistas são a frontal, a lateral esquerda e a superior. Aí, assim, esse aqui foi um experimento que eu fiz em casa mesmo, né? Eu fiz ontem no meu quarto. Aí, o que eu fiz? Eu até peguei o ring light, né? Que muita gente utiliza em edição de vídeo. Eu coloquei ele para iluminar meu quarto. Eu apaguei a luz do quarto, fechei a janela também, a cortina para não ter interferência luminosa de fora. Aí, eu tava com o celular iluminando, porque eu precisava de uma outra fonte luminosa, além do ring light. Porque somente a fonte do ring light não estava dando uma sombra muito intensa. Eu tive que pegar um outro celular. Aí, através do meu celular, o que eu fiz? Eu peguei esse objeto, tirei uma foto dele, né? Vista frontal. Aí essa sombra está projetada na parede. Aí depois eu virei o rosto e tentei ficar de forma perpendicular ali a face que continha essa vista. Aí eu tirei da lateral esquerda e superior. Aí são as 3 principais vistas. Qual é o objeto? Mas essa tá fácil, não tá, gente? Qual que é o objeto a ser determinado com essas 3 projeções? Para mim é uma luminária. Isso. Exatamente, mas tá muito fácil. Por que tá fácil? Bom, uma luminária, você tem um eixo de simetria, né? Você tem um eixo de simetria passando aqui pelo centro dela, no caso, imagina que fosse, você tem uma calota esférica, né? Metade de uma esfera, aí você tem um cilindro como se fosse incrustado aqui, e uma outra borda que é uma calota esférica. Aí você tem uma parte de uma esfera que seria o seu globo, né? Então, ou seja, você tem objetos ali de revolução, né? São sólidos de revolução, cilindro, cone, esfera, e esses sólidos de revolução eles têm eixo de simetria. Então, por exemplo, se você pegar a sombra que é obtida na vista frontal na superior, você vê que é a mesma, né? Só está mudada ali o ângulo de projeção, mas é a mesma coisa. Então, você vê aqui, você pode ver essa parte do globo, que seria a lâmpada, é uma calota esférica. Claro que não está exatamente aqui no centro da esfera, mas está bem próximo. Aí aqui você vê, pode ser também uma calota esférica. Alguns imaginam um tronco de cone, mas como tem uma curvatura aqui, então é mais fácil para o aluno deduzir uma calota esférica. Aí que você tem uma parte de um cilindro e mais em cima uma outra parte de uma esfera. Mas quando você vê pela lateral esquerda, aqui você não está vendo, você não consegue ver a sombra da lâmpada, por exemplo. Você não consegue ver nem o relevo da lâmpada que está lá dentro. Você só vê um círculo, né? Que é aquele círculo da luminária. A lâmpada está lá dentro. Aí quando você faz esse tipo de projeção, é como se fosse tudo aqui, né? Como se a sombra ali da lâmpada que está dentro, ela coincidisse com a sombra feita pela carcaça da luminária. Aí, somando todos esses pontos, né? Imagino que essa sombra seja um conjunto de pontos, né? No plano, no R2. Aí, você somando tudo isso, você tem uma região aqui do plano, né? Que é uma circunferência delimitada por essa região. E o cabinho, né? Tem um cabo de sustentação aqui da luminária, mas como a Giane falou, realmente é uma luminária.
Agora, se fosse um objeto aleatório, aí ficaria mais difícil. Aí que os desafios, né, para a gente pensar, e se mudássemos as vistas? Ou seja, se a gente pegar, sei lá, uma vista lateral direita, por exemplo, uma lateral direita, uma inferior, será que daria o mesmo objeto? Será que com duas vistas é possível? E se a incidência luminosa aos planos não for perpendicular? Ou seja, se eu pegar essa lanterna do celular, e se eu inclinasse ela de um ângulo diferente de 90 graus, eu conseguiria o mesmo objeto? Aí, né, igual eu tinha falado anteriormente, esse objeto não possui eixos de simetria. Como, por exemplo, uma pedra de rua, que é um objeto totalmente, uma forma totalmente desconhecida. Será que daria para fazer? Aí, o que vocês acham, hein? Alguém tem alguma sugestão para responder alguma dessas perguntas? Ninguém? Lucas tá aí? Oi, escolheu, né? Não, então, provavelmente algumas formas daria para representar com duas, sabe? Mas dificilmente todas. É, eu acho que, tipo, uma pedra de rua, por exemplo, que nem você citou, deve ser muito difícil representar com apenas duas projeções, né? Mas não sei. É que eu tava pensando aqui agora, sabe? É, Não, mas a intenção é essa mesmo. Eu lancei essas perguntas é para a galera pensar. Como a Jussara falou, né? A gente tem que tentar quebrar os paradigmas ou tentar, pelo uhum. menos, construir, né, novos pensamentos para ver se a gente acha alguma coisa nova. Sim, então, esses desafios aí deve ser até uma questão interessante de fazer com aluno dentro de sala, né? Eu tava pensando nisso, tipo, levar umas Isso que eu ia lanternas. falar, Lucas. Eu ia falar isso, que no mínimo é uma boa oficina para fazer com alunos do ensino fundamental. Isso, eu pensei a mesma coisa. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho já também. Vai falar sobre isso. Mas é isso aí, gente. Bom, agora que o Marco Túlio deu a breve introdução aí sobre sombras, eu vou falar de algumas aplicações na ciência. A primeira não está ligado às três projeções, mas a segunda vai estar. A primeira é a dimensionalidade, né? Porque uma coisa que muita gente pensa, sei lá, quando vai observar a Lua ou qualquer objeto, que quanto mais iluminado, melhor. E isso não é verdade, que você perde informação. No caso da Lua, aí ela volta. Ela está planificada. Quando, na segunda imagem, com a presença de sombra, por exemplo, a cratera mais embaixo ali, se eu não me engano é Copérnico, você consegue observar e ter uma noção de profundidade, entende? Aí volta na outra imagem. O slide. Aí. Aqui você não consegue ter essa noção de profundidade, sabe? Parece que é só um círculo com mancha. Aí avança. Vocês podem fazer esse experimento se vocês quiserem, em casa mesmo, com a superfície. Qualquer superfície serve, né? Mas se for uma rugosa é mais interessante. Você vai primeiro iluminar diretamente. Olha meu telefone sumindo. Você vai iluminar primeiro perpendicularmente e você vai observar primeiro uma imagem planificada. E depois você vai colocar o celular de lado, por exemplo, ou a lanterna, né? E aí você vai conseguir observar justamente a noção de profundidade, que é a das 3 dimensões. Agora passa. Agora eu vou mostrar uma técnica de reconstrução que é basicamente a mesma ideia do que foi feito com a luminária, só que é feita em ciência de ponto também. Pode passar. Ó, é a mesma ideia. Quando vai analisar a estrutura cristalográfica de um cristal, você pode incidir... Essa imagem aqui eu peguei de uma feita com raio-x, mas com microscopia de transmissão é com elétron. O que acontece? Os elétrons, né, eles têm dimensão suficiente para colidir com o átomo e voltar, porque com luz não dá para fazer isso. Vai passar e o que vai acontecer? Eles vão acertar o plano, que vai ser um detetor, e aí onde atingir é a luz que está chegando, e onde fica escuro é sombra, ou seja, ali tem átomo presente. Então, quer dizer, você está fazendo a sombra dos átomos, você está projetando a sombra dos átomos num plano. Aí pode passar.
Aí, o que acontece? Os pesquisadores, quando estão analisando isso, eles conseguem obter a estrutura atômica de um cristal. E aí tem algumas estruturas distintas. Aqui são alguns exemplos. E aí, na próxima imagem, aqui é uma imagem que é feita. Alguém sabe dizer qual que é a estrutura desse cristal? Só com uma imagem? Com uma, eu acho que é difícil. É um cubo? Tem uma cara de cubo, não tem? Ó, o Anderson já disse que é um icosaedro. Pode passar. Agora vamos com 3 para ajudar. É o mesmo cristal, só que aqui a imagem está na resolução lá dos anos 70, que ainda os detetores não eram muito bons, mas ainda são 3, agora são vista frontal, superior e esquerda, né? É a mesma ideia que se faz com o cristal. Você vai virando ele e aí você consegue fazer essas projeções. Ah, olha aí. O cara é bom de chute. Enfim, é um icosaedro, a estrutura desse cristal, e é feita com essa mesma ideia, entende? Você vai fazer a projeção e aí você consegue obter essa estrutura cristalina. Só que aqui eu estou pegando, é sempre bom lembrar que isso aqui é a estrutura, vamos dizer, a mínima, porque um cristal, você não tem um cristal só com a estrutura atômica mínima dele, você não consegue manipular isso. Você vai ter um cristal macroscópico e aí você vai ter que encontrar qual que é o padrão de repetição. Pode passar. É assim que você vai ter a imagem de um cristal, na verdade, e aí você tem que descobrir o padrão de repetição. Que aí você pode trabalhar, se quiser, com, por exemplo, ladrilho, começa assim, mais ou menos. E um jeito que é treinado é justamente com esse tipo de figura, né? Com xilogravura. Aí fica, se quem quiser printar e encontrar a menor unidade aí de padrão, que aí você consegue reconstituir essa figura do Escher na dimensão que você quiser. Entende? Isso aí é usado para o pessoal, eles treinam justamente com esse tipo de figura para depois ir para os cristais e reconhecer esses padrões. Porque primeiro você tem que reconhecer o padrão, para encontrar a unidade mínima, para separar em 3 perspectivas, sabe? E aí você consegue descobrir a estrutura 3D de um cristal. E aí isso é feito como é que fala? Não só saber a estrutura geométrica, mas também isso diz algumas propriedades, sabe? Como difração de Bragg, você pode encontrar também para transformação de haleto, que é para mudar de cor um cristal, por exemplo, no monocromador, mas aí já é uma coisa mais específica, né? Se algum aluno perguntar, é cristalografia, essa área. E aí são 2 aplicações. E aí a discussão, né? Como professor, você acredita que vale a pena utilizar sombras no ensino de geometria? Você utilizaria em sala e como? Isso aqui vai só de perturbações, vai só crescendo até chegar na última etapa da Mariana. Tá? E não quer dizer que é a última etapa, não. Jeane, Jeane, seu microfone. É o seguinte, se ela... Desculpa. Vamos supor que está faltando um documento lá. Ela pode devolver esse punho. Alguém avisa para a Jeane do microfone dela? Você tem o telefone dela? Ai, Jeane, obrigada. Volta o gestor devolve para ela. Parece que está com mau contato. Ele está ligando. Acho que foi agora. Então... Alô? Ouvindo, Rafael. A pergunta. Ué. Tá Acho bom. que as pessoas estão pensando. Eu acho que as autoras, elas mostram no livro, né, o uso um pouco, né, das sombras, né, e me parece de uma sombra, de uma forma bem conectada com o objetivo que elas têm, que é o trabalho com os sólidos geométricos, os elementos, etc., né. Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Acho que qualquer abordagem, ela deve estar sempre
voltada para o objetivo, né, da tarefa que o professor se propõe. Ele quer ensinar, por exemplo, elas querem trabalhar com com sólidos geométricos, elementos, os elementos planos, né, bidimensionais. E aí as tarefas que elas propõem aos alunos, a gente vê claramente qual que é a conexão com esse objetivo delas, né? Eu acho que o professor tem sempre que ter clareza sobre essa conexão, né? Então, sobre valer a pena ou não utilizar sombras para o ensino de geometria, eu acho que sim, desde que o professor esteja sempre atento à conexão bem, bem clara qual que é o objetivo, o que ele quer ensinar ali, e não apenas trabalhar com a sombra por si só, sem um propósito, né? Então, essa é a minha resposta aí para a sua pergunta. Pessoal, como ninguém mais levantou a mão, eu imagino então que no momento ninguém queira falar sobre a questão das sombras, mas aí a gente vai dando continuidade, e aí ao final, quando a próxima dupla apresentar o restante, se vocês quiserem acrescentar sobre sombras, também podem ficar à vontade, não precisam se ater só à pergunta, a próxima pergunta não, tá? Então, vamos dar continuidade. Ok. Agora a gente resolveu trazer também algumas experiências dos alunos do quanto trabalhar com ensinos não apenas os tradicionais é benéfico para eles, e até embasar também a nossa pergunta do Moodle, que foi a última, que falava sobre o movimento de elaboração conceitual que partia dos alunos. Aí pode passar, no caso. O que a gente trouxe aqui é o relato do aluno Marcos, referente à atividade dada pelas professoras com a fotografia. E a gente gostaria de tirar algumas coisas de proveito do relato dele. Eu vou ler aqui com vocês, que diz o seguinte: o Marcos ele falou que o objeto 5 é uma caixa de fósforo e a mesma coisa que o objeto 1. E o objeto 1 é uma caixa que parece com um prisma, tem 8 vértices, 2 faces e 16 arestas. A gente já discutiu isso em seminários anteriores e também um pouco nesse seminário, no início, como a Luísa mesmo falou, que essa diferenciação entre objetos que são físicos e conceitos que são geométricos é uma coisa difícil, porque conceitos geométricos estão mais no mundo abstrato do que no mundo físico. Não existe um prisma totalmente certinho no mundo físico. E quando o aluno ele escreve a palavra parecer, mesmo que de maneira inconsciente, que na cabeça dele talvez ele não pense linear sobre isso, ele já está fazendo um processo de movimentação, de elaboração conceitual para transitar para algo que é mais abstrato. E isso é aos poucos que vai acontecendo, por isso a gente também discutiu sobre a questão de respeitar o tempo do aluno, mas essa introdução de conceitos geométricos, ela já passa a fazer parte da escrita dele durante o relato dele. E também conceitos como vértice, faces, arestas, de uma atividade simples, ele conseguiu colocar isso na própria escrita. Isso é interessante porque... A Jussara quer falar? Mas pode concluir essa fala, Miquel. Ok. Que eu queria concluir com relação a isso, que um outro relato do livro, que é onde uma aluna confundiu esfera com círculo, ela colocou círculo e posterior a professora fez uma abordagem sem dar uma resposta e ela corrigiu. Vê também essa questão que o livro também trouxe no capítulo 1, que era trabalhar com a geometria espacial e com a geometria plana de maneira simultânea. E eu achei isso interessantíssimo, porque a professora ela não deu a resposta, não falou, não é círculo, o círculo está errado, o correto é esfera. Ela deu a oportunidade para que a aluna percebesse essa diferenciação do que é um 2D e que aqui seria uma figura tridimensional. Então, assim, vemos bastante potencialidade nessa questão, porque esse processo de elaboração conceitual vai partir do aluno e não simplesmente vai ser dado todas as respostas e todos os conceitos escritos no quadro por parte do professor. Isso faz com que ele mesmo
tenha ganhos. Eu quero falar do depoimento do Marcos. Pode falar então, depois a gente continua. Essa primeira frase dele aí me chamou a atenção, quando ele falou objeto 5 é uma caixa de fósforo, e é a mesma coisa que o objeto 1. Né? Você tinha uma caixa lá que parecia uma caixa de arquivo e uma caixa que era uma caixa de fósforos. Né? E na hora que ele fala é a mesma coisa, você já vê uma abstração dele, porque uma caixa de arquivo não é a mesma coisa que uma caixa de fósforo, né? Então, essa primeira frase já mostra uma abstração dele, né? Que ele classifica os dois objetos físicos de acordo com o mesmo conceito geométrico. Perfeito, é uma observação muito importante, porque a matemática ela é muito mais também sobre encontrar esses padrões, essas semelhanças, essas diferenças, do que somente resolver contas. Quando a gente quebra esses paradigmas, é uma vitória dentro da escola. E realmente é muito interessante ele fazer essa comparação de coisas que não são iguais, mas que têm coisas que são parecidas. E a gente já começou, continuando a discussão, a gente já falou algumas coisas sobre isso, quais são os desafios para o professor diante disso, porque do que depender da gente, como a gente está baseando nosso conhecimento na psicologia da educação, em teorias educacionais, a gente sabe que isso é muito benéfico para os nossos alunos, e até gostei do que a Jussara falou, anotei aqui, inclusive, que nosso compromisso principal também é em manter e ensinar matematicamente, a linguagem matemática para eles. Porém, não dá para desconsiderar a questão externa, e alguns alunos até já comentaram sobre isso, que essa questão da pressão da coordenação da escola, dos pais, da sociedade, são coisas que são realmente desafios reais para um professor de matemática dentro de sala de aula. Essa questão do cronograma é ainda mais intenso em escolas particulares, a gente também tem avaliações extracurriculares, a gente até está pensando, de forma discussão do grupo, com relação a essa pandemia, se o conteúdo ele já era muito apertado, nós professores que vamos pegar turmas do futuro, quando formarmos, vamos também viver uma certa deficiência que vai ser causada por esse EAD, por essa pandemia. Então, assim, até que ponto isso depende do professor e como que a gente vai poder lidar com esses desafios, são coisas que a gente precisa pensar, para que não abandonemos atividades tão interessantes como essa, que tem grandes ganhos para os alunos, e ao mesmo tempo consigamos também ter equilíbrio com pressões externas, até porque a gente precisa do emprego, né? É o nosso trabalho. Então, assim, por enquanto era essa discussão. Acho que o Léo vai falar um pouquinho também para a gente sobre esse assunto. Aí, para finalizar e começar nosso bate-papo, eu acho que é isso. Uma coisa que eu queria falar é que lá no capítulo 3, a página 48, deixa eu pegar aqui, vai falar assim: as fotos produzidas pelos alunos, juntamente com os escritos e os depoimentos, revelaram os seus sonhos e seus desejos, permitindo vasto campo de reflexão para a professora pesquisadora. Essa parte chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, porque falamos sobre os benefícios que as aulas mais dinâmicas trazem para os alunos, né? Mas e para os professores? O que eles vão ganhar elaborando essas aulas mais elaboradas e criativas? E de resto, que a Jussara falou, né? Que às vezes, que ela mencionou, não falou, é que às vezes, sem querer, a gente acaba culpando, pode ser entre aspas, os professores por não desenvolver essas aulas mais dinâmicas. Mas até que ponto depende apenas do professor? A coordenação da escola apoia essas atividades? E também tem muito a ver com o que o Peterson falou. A que mestre o professor deve servir? E é isso. Aí a gente queria saber um pouco a opinião de cada um.
falar. Vocês estão me escutando? Sim. Tá um pouco baixo, Vivian. Não sei se para todo mundo. E agora? Melhorou? Agora melhorou. Então tá bom. Tá. Como o Peterson disse, e normalmente a gente vê muito nas discussões do fórum, e é uma das coisas que eu mais falo, que educar é assim, né? Educação é um ato de coragem, né? Eu acredito. E eu acho que é muito difícil a gente falar isso. A que mestre, o professor deve servir, porque nós ainda não estivemos nessa posição. Bom, eu pelo menos não, né? Falo na posição de ser professora e não ter essa, né? O que seguir. Mas enfim, então, eu acho muito difícil pensar nisso, porque eu imagino que seja um dos maiores desafios que a gente deva enfrentar. Eu acho que seja até isso, muitas vezes, que regre o ensino, sabe? Que é por causa disso, talvez, que os professores eles se sintam desmotivados a inovar na educação, no ensino. Então, assim, eu imagino que a gente tenha que encontrar um meio termo, assim, porque nós temos que cumprir também com o que a gente acredita, né? E também avaliar a situação em que a gente está inserido, porque alguns locais são realmente muito rígidos e talvez, se a gente quiser ser diferente, talvez aquele lugar precise, né, do nosso ato de coragem. Talvez só esperasse isso para mudar também. Então, assim, eu não sei muito o que falar, porque é muito complexo, muito mesmo. Mas é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando e completando falas. Obrigado, Vivian. Pode falar, Lucas. Oi? Essa discussão tá me lembrando um trecho do livro, não sei, não lembro exatamente onde que tem esse trecho, né? Que é quando ela tá falando da atividade de percepções, eu acho, que ela fala que no começo ela sentiu medo e angústia, né? Eu lembro dessa palavra. Porque os meninos estavam brincando com as peças, estavam construindo, fazendo construção, derrubando, sabe? Eu acho que isso entra um pouco nessa discussão, no sentido de, teoricamente, nesse momento que os meninos estavam derrubando as Página construções... 53. 53. Aí. Abaixo da tabela. Então é isso. Nesse momento que eles estavam fazendo as construções, estavam derrubando, estava parecendo uma perda de tempo, né? Porque o que os meninos estavam trabalhando ali, né? Naquele momento. E é legal, porque no final das contas, deu tudo certo de alguma forma, no sentido de que ela fez, né, essa palavra repete muito, ela fez uma mediação muito adequada, né? Então, eu acho que com uma mediação interessante, uma mediação adequada, né? Repetindo o que as autoras falam bastante, com essa mediação adequada, até mesmo essa baguncinha que tá além do controle, porque a sala de aula é isso também, né? É bagunça. Isso, tem coisa que foge do controle ali do professor. Então, com uma mediação adequada, com uma mediação orientada, com uma intenção bem definida, eu acho que essas atividades que fogem do padrão, do paradigma, podem acabar não sendo tão difíceis. Claro, a situação que o Peterson colocou é uma situação bem complicada, por exemplo, né? Porque aí tem essa questão aí dos mestres, qual mestre servir. Mas, porque muitas vezes a gente pensa em inventar roda, tipo, muitas vezes a gente pensa em fazer coisas muito mirabolantes, mas, tipo, levar esses sólidos, às vezes não é tão mirabolante e é tão construtivo quanto, e é tão interessante para a construção do conhecimento. A gente tem aqui um relato completo provando isso, sabe? Então, de fato, é difícil, isso é fato que é difícil levar atividades mais diferenciadas, mas não é tão impossível quanto pode parecer. A gente viu a professora fazendo aqui,
E eu acho que é isso, tem muito a ver com essa questão dessa mediação bem adequada que ela possa fazer, né? Acho que sou eu, né? Sim, pode falar, Jussara, por favor. Às vezes eu fico me perguntando se as, as coordenações, direções, etc., de escola conhecem essas diferentes tendências da educação matemática, né? Porque eles ficam insistindo numa metodologia que é vigente, que é mais forte, a gente sabe disso, mas talvez eles não conheçam outras possibilidades, né? E quando a gente, professor, se apoia nas teorias, enfim, né, nesses exemplos diferentes que a gente discute aqui, por exemplo, a gente tem um amparo teórico para nos dar força para tentar fazer alguma coisa diferente e mostrar para essa realidade escolar que existem outras possibilidades e que podem dar muito certo, né? O próprio relato que o Peterson traz para a gente mostra uma atitude dos alunos completamente diferente da atitude de uma aula tradicional, com uma pouca mudança que ele fez, né? Então, a gente está diante de uma quebra de paradigmas, né? Eu acho que a minha carreira inteira como professora, como formadora de professoras, eu estou insistindo nisso com os meus alunos, futuros professores, né? De que a gente está quebrando um paradigma. E isso não vai acontecer assim de um dia para a noite, as pessoas vão acordar, agora eu vou fazer uma prática diferente. Mas eu vejo em pequenas ações, né, ao longo desses meus anos de trabalho, que mostram um caminho nesse sentido, né? Às vezes, assim, eu vejo um professor de uma escola super tradicional de Belo Horizonte me procura porque a minha escola está cobrando o trabalho com modelagem matemática. Olha só, né? Porque uma escola ficou sabendo que existe isso e está cobrando do professor que faça esse tipo de trabalho. E esse relato é real, tá, gente? Isso aconteceu mesmo. Ou então, uma professora que há muito tempo trabalhou com a gente, ela estava fazendo uma disciplina no ICEP, e aí ela contando, ela trabalha numa escola super conceituada em Belo Horizonte, a coordenação da escola estava exigindo que ela usasse computadores nas aulas de matemática. E ela estava com medo de fazer isso. Né? Então, trabalhar com computador é entrar na zona de risco completamente, né? Tem desde o problema assim, eu não vou saber lidar com a tecnologia, né? Ou vai acabar a luz na hora da aula, até assim, que prática interessante eu posso fazer com geometria dinâmica, por exemplo, de usar todas as potencialidades do software e não ficar repetindo um paradigma do exercício usando GeoGebra, por exemplo, né? E aí a professora tinha essa cobrança da escola. Então, eu acho que a gente tem essas brechas, tem essas possibilidades nos sistemas escolares, né? E a gente não precisa falar assim, olha, porque a maioria das escolas pensa assim, eu não vou fazer nada diferente. Eu acho que é o contrário, porque existem algumas escolas que estão pelo contato, outras que não falam nada nesse sentido porque simplesmente não conhecem, é a gente profissional da educação que deve mostrar essas possibilidades, né? Chegar para a escola e falar, olha, eu quero fazer uma atividade assim, assim, baseada em Santos e Nacarato 2014, mostra que vocês têm autoridade, vocês têm uma formação adequada para inovar. Confie em vocês, confie na formação que vocês estão tendo, confie na criatividade, né, Vivian? Que vocês... A Vivian, a gente discute criatividade desde números na educação básica com a Vivian. Vocês têm condições de fazer isso. Vocês são profissionais que têm uma formação consistente para inovar. E eu confio muito no papel de vocês, na atuação de vocês como professores para fazer essa diferença. Porque a gente sabe que o ensino tradicional está fracassado. Cumprir um cronograma não garante aprendizagem.
E aí, por outro lado, fazer uma atividade diferenciada não significa que não vai haver aprendizagem, que não vai haver cumprimento do cronograma, do programa. Então, tem umas lendas aí que perpassam no discurso, às vezes, que nos impede, né, de fazer diferente. Era isso. Eu ia falar assim, muito parecido com o que a Jussara disse mesmo. Porque às vezes a escola simplesmente não conhece, né? Então, nós estamos ali, já que a gente conhece diferente, por que não mostrar a eles o diferente, né? Igual o Peterson fez, com uma atitude assim, por menor que seja, ou tão grandiosa que seja, ele fez diferença na vida daqueles alunos, pelo menos por um dia, e a discussão também, o ato de coragem dele, de falar com a coordenadora o que ele fez, o que ele propôs, também foi muito importante, assim. É isso. A educação realmente, ela não, o ensino, né, a aprendizagem, ela não se dá apenas do cumprimento de um cronograma. E sim, Jussara, a criatividade é muito importante. Eu acho que falta muita confiança em nós mesmos, assim. Acho que a gente fica esperando muito dos outros, mas a gente tem que confiar na gente, porque, por exemplo, quando chegar à escola, a gente vai estar lá sozinho, sabe? Nós seremos novos professores, formadinhos, acabamos de formar, entramos na escola, vamos dar aula. Quem vai estar lá para confiar na gente? Ninguém conhece nosso trabalho, só a gente. Então, acho que a gente precisa muito confiar em nós mesmos e nos arriscarmos bastante. É isso. Eu só queria comentar uma questão que o Peterson levantou, da questão dos palpites, né, que às vezes os pais ficam dando, porque foi uma reflexão que me pegou também esses dias, eu estava parando para pensar, assim, né, contextualizando, o meu grupo de amigos da época do colégio, cada um foi para uma área, e aí a gente sempre comenta, assim, do dia a dia, de profissional de cada um. Só que aquela coisa, assim, do meu dia a dia ali, profissional ali como professor, essas coisas, não desperta o mesmo interesse ou curiosidade em relação aos outros, mas é mais naquele sentido assim, parece que a gente tem um senso comum de que a aula basta você ser aluno para você entender, sabe? Tipo assim, como funciona. Eu acho que tem muito esse senso comum, sabe? Inclusive, a gente vê nas escolas, né? Por exemplo, às vezes é difícil para os meus amigos entenderem por que eu não tenho vontade de jeito nenhum de trabalhar no colégio que eu estudei minha vida toda, porque não bate a proposta pedagógica. Então, é porque a gente tem muito aquela ideia de, como você foi aluno, aí tinha professor engenheiro. Ou se não, a pessoa que é responsável pela direção pedagógica é uma pessoa, no caso assim, né, do meu colégio, era uma pessoa que é formada em medicina, que não tem nenhuma formação pedagógica e que, sei lá, é mera administração, sabe? E aí acaba falando, ao longo dos anos, foi falando umas bobagens, umas coisas, porque as pessoas partem do princípio que, assim, eu já fui aluno, né? Eu sei, eu vejo professor todo dia, vi durante 13, 11 anos da minha vida, né? Vi como é que funciona e as pessoas têm... os pais também, eu imagino que sejam assim, né? Inclusive, assim, na época, quando eu fui fazer orientação vocacional... Os pais também foram alunos, né? Isso, exatamente. Por isso que eles também se sentem assim, eu domino isso aí, eu também sou. E tem essa ideia assim, tipo, para você ser professor, você não precisa ter aquela formação pedagógica, assim. E eu lembro muito da orientação vocacional, assim, o pessoal, né, nem orientou, né? Deu uma direção de tipo assim, não, faz a engenharia, porque aí depois você dá aula. Tipo assim, para que você vai fazer matemática, sabe? É umas coisas assim, porque tem essa ideia das pessoas, né? E aí até partindo, né, agora a gente está naquela discussão do homeschooling e tal, e também mostra mais uma vez a ideia das pessoas de tipo assim, eu fui aluno, eu sou capaz de dar aula para os meus filhos, né? Assim, se for os pais, no caso, que forem dar as aulas, né? Não for um profissional de educação. No caso, a maioria, geralmente, são os pais. Então, assim, se você não tem formação pedagógica nenhuma, por que você, de repente, tá como é que fala? Tá apto a poder dar aula para o seu filho, sabe? Então, eu acho, Peterson, que parte mais desse senso comum, assim, sabe? Por isso que tem a questão do palpite. Lógico que tem a questão da EAD, né? Dos meninos estarem mais em casa, os pais estarem mais
mais a par ali do que está acontecendo ou não. Mas eu acho que tem muito disso. E cabe, igual a Jussara falou, assim, agora a gente, com essa formação mais recente, né, mais antenada e tudo, chegar e falar assim, não, gente, não é bem assim, sabe? Olha a tragédia que já aconteceu com várias pessoas aí, de você ter uma formação não, uma educação no colégio, assim, meio mal orientada nesses quesitos pedagógicos, né? Pode gerar vários traumas e problemas, assim, não é por aí. E, inclusive, até na parte dessas atividades diferentes, né? Eu lembro, assim, da minha época do colégio, no terceiro ano, um professor nosso pediu para a gente fazer, tipo, uma pesquisa sobre o que a gente queria fazer. E aí, como eu queria ser professora, aí eu fui entrevistando vários professores, inclusive do meu colégio. E eu vi, assim, como que, às vezes, acaba, assim, com os anos de profissão, dependendo da instituição que você trabalha, o pessoal vai ficando meio frustrado, ou vai, tipo assim, parte também daquela ideia que eles também, às vezes, têm esse senso comum de, eu já dou aula há tantos anos, é isso aí, a matemática é essa, eu não preciso de coisas diferentes para eu dar, né? Eu não preciso procurar outras formações. E acho que cabe a gente, então, de chegar e falar assim, não, olha só, isso aqui é mais inteligente, né? Sabe, isso aqui está sendo mais usado, né? Vamos pesquisar e mostrar suas fontes e tudo. Acho que também cabe um pouco a gente, assim, que tá com essa energia mais renovada de chegar e mostrar essas coisas diferentes. E é isso. Agora a Babi quer falar. Pode falar, Babi. É só que você falou dos seus antigos. Escolheu ser professora de matemática, porque a matemática não mudava igual em outras profissões. Então, ela só ia lá e dava aula, ela era professora de cursinho também. Aí eu lembro que, na época, eu não ligava muito, porque, sei lá, eu gostava de matemática, mas todos os outros colegas não gostavam da aula dela e acharam muito ruim quando trocou de professor. E hoje eu vejo que a didática dela era horrível. Enfim, é isso. Obrigada, Babi. Realmente, essa questão da frustração é complicado mesmo, assim. Pode falar, Pedro. Então, eu queria falar muito sobre o que a Luísa pontuou, de que as pessoas não acham tão legal essa questão da aula, da educação e tudo mais, de ser professor. E eu acho que é muito baseado de, tipo assim, já tem essa cultura do que é dar aula, as aulas funcionam do mesmo jeito já há muito tempo. Então, eu acho que, assim, 13 anos de escolaridade vendo sempre a mesma coisa, eu acho que as pessoas já se sentem no conforto de opinar a respeito. E eu sinto muito isso também na roda de amigos, e é sempre aquela coisa de tipo, Pedro, você que era, entre muitas aspas, o aluno mais promissor da escola, o que que você fez? Para que você foi? Tô na área da educação, vou dar aula. Aí você vê as pessoas murchando, assim, sabe? Eu espero que não tenha me entendido mal. Quando eu falo mais promissor, não é com base no que eu acho, do que eu me vi, assim. Era com base nos comentários que as pessoas faziam. Enfim, a escola onde eu fiz parte era uma escola pública de uma cidade pequena, então tem toda aquela coisa de que algumas pessoas nasceram para estudar e outras não. E então, assim, tem muita. Hoje, olhando assim, eu falo, tem muita coisa errada, assim, sabe? E que acaba desmotivando muitas pessoas, sabe? Mas eu acho que, igual, por exemplo, hoje, levando para as questões da família e de tudo mais, dos pais terem sempre uma opinião sobre o trabalho do professor, eles se sentem legitimados né? Mas o professor tem que fazer isso, tem que passar exercício, tem que fazer, sabe? Eu acho que essa experiência agora da pandemia, do ensino remoto, eu acho que tem potência, assim, a gente talvez mude um pouco a situação, sabe? Porque eu tenho ouvido muito dos pais falando que, nossa, agora eu sei o que o professor passa, porque eu realmente não consigo ajudar o meu filho. Eu sei do conteúdo, eu sei do que ele tá vendo, eu sei fazer, mas eu não sei explicar para ele, sabe? Então eu acho que talvez aí a gente possa sentir uma pequena mudança, talvez. E, por enquanto eu acho que é isso. Eu ia falar mais alguma outra coisa, mas esqueci. Mas é isso. Tá bem, Pedro. Se você lembrar, pode falar de novo, mas pode ficar tranquilo que ninguém tá achando que você é super metido, não, tá? Pode ficar tranquilo. Jussara, pode falar. Muito obrigado.
Eu perdi o que eu ia falar, gente. Não, mas Ai, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que ele foi quando ele estava falando dos pais, de saber que os professores... Ah, sim. Obrigada, Vivian. Então, é que tem algumas teorias da formação de professor, que lida com a formação de professores, que falam que os professores tomam mais em conta os exemplos que eles tiveram de professores do que as próprias teorias educacionais para orientar a sua prática. Então, você sempre tem um professor que você achava legal, um bom professor, etc. E ao contrário, né, os maus exemplos também. Eu não quero ser de jeito nenhum igual a fulano, né? E aí, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei assim, puxa vida, então eu como professora, eu tenho também que ter uma atitude coerente com o discurso que eu estou né, passando aqui para os alunos, né, que eu estou... as teorias que eu estou discutindo com os alunos, né? Porque eu não posso ser incoerente e falar uma coisa, por exemplo, né, falar de desenvolvimento do pensamento geométrico usando uma abordagem tradicional. Né? Se eu estivesse aqui dando uma aula expositiva sobre desenvolvimento do pensamento geométrico, sobre Vygotsky, eu estaria sendo contraditório, né? De falar uma coisa e fazer outra, né? Mas aí, ao mesmo tempo que eu falo para vocês isso, né, que existe essa tendência da gente copiar um professor, né, se mirar nos exemplos ao invés da teoria, eu também chamo a atenção de vocês para olhem para as teorias que a gente está discutindo aqui, né? Como eu estou dizendo desde o início da disciplina, a minha proposta aqui é estabelecer esse diálogo entre as teorias e a prática pedagógica para o ensino da geometria. E tem muitas ideias legais. A gente está vendo ao longo da disciplina muitas ideias interessantes que podem ser concretizadas, né? Que não são nenhum grande desafio, nenhum malabarismo, né? E aceita o desafio, tenta colocar isso em prática, acredita em vocês, acredita na teoria que a gente está discutindo aqui. Essas coisas foram experimentadas, foram pesquisadas. Tudo bem que cada realidade é uma realidade diferente, mas aí a gente trabalha nisso de ressignificar a teoria naquela prática que eu estou atuando como professor. Então, assim, arrisquem, né? Vocês têm o conhecimento para fazer isso, vocês têm condições de fazer isso, né? Nós somos profissionais da educação, né? A gente está trabalhando aqui com uma formação que viabilize esse trabalhar diferente, tá? Era isso. Obrigada, Jussara. Pedro, pode falar, por favor. Gente, eu prometo ser rápido, mas eu acho que assim, segundo o que a Jussara falou e a gente tem comentado, eu acho que essa coisa de... Existe esse menosprezo, sabe, com o nosso trabalho, que eu acho que a gente acaba reproduzindo, sabe? E prova disso é que, igual, por exemplo, se eu escolhi ser professor, com toda certeza não foi por incentivo de nenhum outro professor. Porque eu ouvia dos meus próprios professores de tipo, não, vai caçar outra coisa, você tem potencial para fazer outra coisa. E, sabe, assim, é uma coisa assim, que eu me senti até mal, sabe? De tipo, poxa, o negócio deve ser ruim mesmo, né? Porque nem os próprios professores estão satisfeitos e tudo mais. Mas eu acho que é aquela coisa, a gente que escolheu ser professor no tempo que a gente vive, no país que a gente vive, né? Eu acho que é escolher lutar, assim, sabe? Não tem assim, se a gente for pensando só, eu vou trabalhar todo dia, receber meu salário, vai ser isso. Eu acho que não vai ser tão simples, a menos que você, né, se deixe levar pela cultura que já tá aí, sabe? Né? Enfim, mas eu acho que é isso que a Jussara tem falado. A gente tem fazer sempre o esforço de querer romper com essa visão de educação, principalmente de educação matemática, que já está aí, que é aquela coisa de a matemática, né, brotou na Terra antes do ser humano e a gente só está aí descobrindo como ela funciona. E eu acho que é ir contra essa cultura mesmo, e isso exige muito estudo, né? Que é o que as pessoas acreditam que educação não é sobre, né? Que é tipo, você vai lá, dá uma aula, explica lá que 1 mais 1 é 2 e é o suficiente, o que a gente sabe que não é. Né?
Mas era só isso mesmo. Obrigada, Pedro. E só aproveitando assim esse sentimento, esse momento meio sessão de terapia aqui, desses sentimentos de frustração, assim, eu vi muita gente até comentando essas questões de que na orientação, ou que os professores incentivaram aí para engenharia e tudo mais. No caso, até só expondo também a Chaltén, nós duas somos alunas de reopção, a gente caiu nesse papo, né? A gente veio da engenharia, eu vim da engenharia civil, a Chaltén veio da engenharia elétrica, a gente ficou muitos anos. Eu, particularmente, fiquei 4 anos na civil, porque, assim, esse sentimento que o Pedro falou, assim, de realmente a gente escolher ser professor não é nem pelo incentivo, é realmente justamente isso, assim, que eu sentia, que eu ficava assim, não, eu tinha todos os contra-incentivos ali e eu tinha que tentar fazer a minha força interior sobressair por esses contra-incentivos, né? E realmente foram 4 anos, exatamente o tempo suficiente que eu pegava todas as justificativas, assim, não, semestre que vem vai melhorar por causa disso e daquilo. Aí, a última etapa, assim, quando eu fiz estágio, eu vi assim, não dá, porque é realmente assim, uma luta que a gente tem que fazer, às vezes, interna na nossa cabeça, de lembrar por que você quer ser professor, no que você acredita, sabe? Por que aquilo vale a pena. E é engraçado, né, que às vezes eu sempre escuto algumas pessoas assim, mas pelo menos você vai poder... E começa a me dar soluções de tipo assim, como você pode não sofrer nessa profissão, saco? Eu já fico, sai pra lá com esse pelo menos, vai encher o saco de outra pessoa, meu Deus. Mas, assim, é realmente isso, assim, que o Pedro falou, eu acredito muito nisso também, que a gente está numa profissão mesmo de luta, porque a gente, como é que fala? Sabe quais as dificuldades, sabe, da situação do nosso país, a gente também tem pessoas que, por mais que elas acreditem na educação junto com a gente, tipo os nossos amigos, nossos colegas, familiares, mas não lutam ali junto com a gente, então é realmente aquela escolha, ou você aceita a situação que né, ou você escolhe fazer algo por isso, né, enfim. É realmente esse momento. Se fortalece juntos, Luísa. Sim, exatamente. Aqui todo mundo acredita nisso, eu acredito. Eu espero. A gente espera, exatamente. Exatamente. Pedro, pode falar. Então, eu só queria falar uma coisa que você, Luísa, tinha comentado, que é algo que me incomoda bastante também, né? Continuando esse papo terapia aqui. Mas quando você falou que o seu coordenador pedagógico era médico e realmente um contexto totalmente fora, né, desse ideal pedagógico e tudo mais, algo que me incomoda muito também, que eu queria saber de vocês, não sei se é válido a minha indignação, acredito que sim, mas também nessa ideia, pessoal que passa, né, em concurso, no Enem, por exemplo, em medicina e começa, acho que tendo uma propriedade em dar aula de matemática, ou criar cursinhos online para dar aula. Eu acho que aconteceu isso, tipo assim, eu vejo acontecendo muito e isso me causa uma certa, né, desconforto mesmo, porque realmente trata disso de uma desvalorização do nosso desenvolvimento como professor, né, e tipo, parece que desvaloriza totalmente o que a gente estuda sobre como dar aula, ou sobre, né, novos métodos de dar aula, e isso realmente me incomoda muito, né, e acho que a pauta, assim, tipo, meio que não ter, talvez, a propriedade para falar nesse sentido, né, desse povo, particularmente. Queria saber de vocês também. Eu sei que está no final da aula, mas queria ter comentado isso. Sim. Só um comentário rápido, Pedro. A sensação que dá é que os cursos de licenciatura, eles são meio que facultativos para você dar aula, né? Tipo assim, é uma coisa que você pode escolher ou não, mas não é necessário. Mas, enfim, Chaltén. Tipo assim, eu só quero dizer que eu compartilho muito esse sentimento, assim. Na época que eu estava na engenharia e eu falava que eu queria largar para ser professora e tudo mais, todo mundo falava assim, não, vai dar aula, começa a dar aula. Tipo assim, e eu ficava assim, mano, eu não sei dar aula, entendeu? Eu não tenho a menor ideia de como que eu vou dar aula de matemática. Aí eu vou, não, mas você sabe matemática, entendeu? Você sabe, não sei, entendeu? Eu não sei dar aula, eu não vou. E eu não fiz isso, tipo, eu não me propus a fazer, eu não fiz isso, no caso, porque eu falei assim, eu não tenho essa capacidade, sabe? Eu não fazia nenhuma matéria de pedagogia, eu não tinha, né, esse convívio aqui com outros colegas, então, assim, eu realmente não tinha noção nenhuma, e eu vejo que se eu tivesse começado a dar aula naquela época, nossa senhora, eu ia ter, assim, feito, assim, a pior coisa possível, porque eu ia, né, já ter até começado a me enferrujar
num padrão ali de receita de bolo para resolver exercício, coisa assim, ia ter sido péssimo. Então, assim, compartilho muito esse sentimento, acho péssimo isso, e é isso. Faz parte da nossa luta na educação matemática, e na educação, eu acho, né, de maneira geral, a formação o ser professor, ser considerado, ser reconhecido como uma profissão, né? Porque tem muito esse senso comum de que é dom, né? Você nasce para ser professor, você sabe ensinar, então você não precisa de uma formação, né? E isso é completamente conflituoso com uma formação de matemática, né? De uma formação como professor, porque se você precisasse só do conteúdo matemático para dar aula, bastaria fazer o ensino médio. Faz até o ensino médio e vai dar aula. Mas não, gente, tem toda uma pessoa que nunca na vida ouviu você tem vocação para ser professor, ela pode ser professor diante de uma formação adequada. E isso faz parte da nossa luta na educação matemática, sabe? De criar um curso que efetivamente dê condições para qualquer pessoa que quiser ser professor de matemática. Isso requer uma formação, não requer dom, não requer jeitinho, sei lá o quê, mas uma formação adequada. E aí o problema é que cada um acha que tem uma opinião diferente sobre o que é essa formação adequada, né? Mas faz parte da luta e assim, vocês têm que ter clareza disso, sabe? Vocês são professores de matemática, vocês estão tendo uma formação para atuarem nessa profissão. Não é qualquer um que pode dar aula de qualquer coisa ou de matemática, mas sim aquele que teve a licenciatura daquela coisa, daquela área. É por isso que a gente luta. Então, Pedro, Gabriela, Luísa, todo mundo, é importante bater nessa tecla, é importante deixar claro para a sociedade que nós somos uma profissão, que nós temos que ter uma formação, condições de trabalho, etc., reconhecimento da sociedade para atuarmos, né? E no nosso campo da educação matemática tem uma vastidão de livros, de artigos que nos dão apoio para fazer para atuar como professores com qualidade. Isso que eu passo para vocês, essas referências, esse livro, tudo isso são coisas que eu acredito como importantes para a atuação de vocês como professores. Depois eu vou até deixar aqui uma pergunta para a gente responder depois no que acabar dos seminários, né? Esse livro aqui foi feito com os anos iniciais do ensino fundamental, né? Com o 5º ano, eu acho, né? E aqui na licenciatura em matemática, a gente trabalha com o 6º ano para frente, né? Como é que vocês se sentem, assim, um livro para criança, e eu tô estudando aqui em Geometria na Educação Básica, mas isso aqui eu quero que vocês respondam lá no final dos seminários, tá? Eu estou falando demais hoje, gente. Obrigada, Jussara. E só estender um pedacinho de sua fala que você falou que o professor precisa de formação, também a gente falar isso também para os nossos alunos, que tem aquela ideia de você nasceu para saber matemática, para conseguir fazer matemática, e algum outro grupo não conseguiu, né? Parece que, até aquele livro que eu indiquei na última aula, a autora comenta disso, parece que as pessoas nascem assim com um chip no cérebro, assim, né? Você, na hora de nascer, você já tem um pedaço do seu cérebro voltado para aquilo. Se você não tem, você não vai conseguir fazer matemática nunca. E a gente não chega para as outras pessoas, sei lá, pode ser um médico, por exemplo, fala assim, ele tem um dom. Não, fala assim, né? Tem um dom, mas assim, a gente reconhece que a pessoa estudou muito, né? E para aprender matemática, no nosso caso, a gente também tem que estender isso e falar que você saber, né? Faz parte do processo o estudar. E Andra, pode falar. Gente, a fala da Jussara me lembrou duas coisas. A primeira foi uma citação de Paulo Freire, eu não me engano, não me lembro exatamente onde, então eu não vou falar para não cometer um erro. Mas ele fala justamente sobre essa questão de nascer professor. A gente não nasce professor, torna-se.
basicamente isso que ele fala no livro, que ser professor, dar aula é uma questão de estudar para dar aula. Então, você não vem com esse chip, né, que a Luísa falou, embutido em você. E também não é porque você é professor de uma disciplina que você consegue dar outras. Eu tenho um exemplo da minha mãe, ela é professora de história, ela é pedagoga, assim, currículo dela vastíssimo na área de história. Aí, este ano, ela caiu em uma escola em Contagem que só tem o 6º ano de ensino fundamental, né? Só vai até o 6º ano. E aí ela teve que pegar as turmas de geografia. E ela falou que, assim, tá sendo impossível, porque ela não consegue lecionar geografia. Porque ela não sabe geografia. O que ela sabe de geografia é o que ela aprendeu, assim, anos atrás. Então, ela fica com essa barreira muito grande, porque ela não tem esse conhecimento. Em história, ela associa filósofo, ela faz não sei o quê, associa... Geografia, ela não consegue. Então, as aulas de geografia dela não são tão produtivas quanto seriam de um professor de geografia que é formado para isso, sabe? E eu acredito que isso funciona principalmente na matemática e na física. Porque, nossa, o tanto que eu já ouvi falar, você pode formar em física e dar aula de matemática. Não, gente, não pode. Nossa, eu ouvi isso demais, principalmente quando eu estava no ensino médio. E assim, são conteúdos diferentes. Assim, tudo é baseado na matemática, sim, mas se for olhar, a filosofia também é a base de tudo. Então, se você é formado em filosofia, você consegue dar aula de química, você consegue dar aula de matemática. Não é assim que funciona, sabe? Eu acho que as pessoas confundem muito isso e subestimam muito a graduação para dar aula. E eu acho que é por isso que as notas de corte são tão baixas, poucas pessoas se interessam. Porque, assim, para eles, qualquer um pode cumprir esse papel. Perfeito, Yandra, perfeito mesmo. E, assim, essa situação da sua mãe, né? A gente até fica pensando nos alunos, né? Como seria bom para eles e mais enriquecedor ter um profissional ali da área de geografia mesmo, né? Você vê que não só essa mentalidade, ela é uma mentalidade pequena, mas também ela é prejudicial também, né? Para os nossos alunos e para os futuros cidadãos aí. Bom, pessoal, mais alguém quer falar? A gente já passou um pouquinho do horário, já são 6h48. Se ninguém mais quiser falar, a gente vai pedir para a Jussara encerrar. Uai, vocês não me combinaram isso comigo, não. Não, encerrar sim a gravação, mas senão a gente encerra aqui também. Tá, então vamos encerrar aqui. Bom, eu pensei que eu tivesse que falar alguma coisa. Não, se quiser também pode ficar à vontade, mas assim, do caso... Não, eu já falei muito hoje, eu vou encerrar a gravação então, gente. Tá bem. Gente, muito obrigada,